No livro Renúncia, que o Jorge não gosta muito, não ficou claro para mim a missão de Alcione. Ela ter negado o pedido de Carlos não atrapalhou a sua evolução? O que dá para a gente falar, Jorge? O Huber diz que eu não gosto do livro pelo seguinte: eu tenho 44 anos de doutrina espírita. E logo que eu entrei no movimento espírita, as pessoas falavam muito dessa obra, sabe? Diziam assim, esse livro é muito bom. Esse outro aqui também é muito bom. Mas Renúncia, meu Deus, é maravilhoso. Aí eu fui criando uma antipatia do livro, porque todo mundo elogiava muito. Eu dizia, não vou ler esse negócio, não. Não vou ler esse negócio. Eu olhava a capa do livro, Renúncia. Aí disse, deve ser uma água com açúcar danada. Isso deve ser uma história melosa. Meu Deus. Isso deve ser muito chato de ler. Não vou ler isso, não. Então eu fui lendo um, fui lendo o outro, fui lendo, e esse foi ficando para trás. Depois eu leio. Não, depois eu leio. E assim eu fiquei sem ler esse livro mais de 40 anos. E, evidentemente, as pessoas falavam. Eu sabia que tinha Alcione na história, sabia que Alcione era um espírito elevado, que tinha havido, mas não ia mais além disso. Eu não sabia disso. Aí, durante a pandemia, fazendo muitas lives, eu tive a oportunidade, através de um centro espírita de Porto Velho, chamado Caminho, Verdade e Vida, de fazer um estudo das obras do Emmanuel, dos 5 romances. E aí eu não pude escapar de ter que ler Renúncia. Quando chegou na hora de ler Renúncia, meu Deus, eu vou ter que ler esse livro, eu não acredito que eu vou ler isso. Nossa, eu vou perder meu tempo lendo essa obra melosa, água com açúcar, mas tem que ler, porque senão como é que eu vou levar o estudo? E só um parênteses dentro do parênteses, foi quando eu conheci Carol, de Paraíso do Tocantins, que hoje faz uma série de lives com a gente sobre a obra de Dona Ivone. O pessoal já deve ter visto algumas lives, Carol participando com Paulo Witter, com a Flavinha, lá de Belo Horizonte, e comigo, estudando as obras de Dona Ivone. Então, foi ali que eu conheci Carol. Né? A gente vai conhecendo as pessoas nas lives. Foi assim também que eu conheci Flavinha. Flavinha foi chegando no nosso grupo, trazendo as contribuições, porque Flavinha é psicóloga, então traz umas contribuições, assim, umas amarrações muito legais da psicologia com a obra de Dona Ivone. Show de bola. Então, também conheci Carol nessa hora, que eu fui reclamar, e Carol disse, mas essa obra é muito boa, você tem que tirar a zanga do livro. Tipo, tirar a zanga, eu vou tirar a zanga do livro, nada. E eu fui ler, gente, eu me emocionei tanto esse livro. Mas eu chorei tanto, que eu acho que uns 6 meses depois de eu ter terminado a leitura dessa obra, eu falava do livro, eu chorava. Eu fiquei profundamente impactado com a leitura da obra. E posso dizer para vocês, não estou exagerando, essa obra ela fez uma mexida na minha vida, sim. Não vou dizer que ela mudou a minha vida, eu estaria exagerando, mas ela mexeu na minha vida. Eu tive umas mudanças de leitura de vida com essa obra, viu? Eu tive uma mudança. Aí você vai perguntar, em que sentido? No entendimento da resignação diante da dor. De não esperar facilidades para que você faça a vida. Às vezes a gente até sabe, mas não sente. Eu passei a sentir, é diferente de saber, passei a sentir de maneira mais profunda esse processo aí da conexão da vida com o sofrimento. Mas vamos para a pergunta. A pergunta é sobre a missão de Alcione diante de Carlos, não é? E a negativa dela quando ele quis que ela casasse. Então, ocorre 2 momentos em que Carlos se aproxima de Alcione na obra para casar. Um é no Natal, quando ele faz a primeira, ele ainda padre, ele padre, se declara para ela como sendo interessado para casar com ela. E ela nega. Ela não quer casar com ele. Ela é muito jovem à época, não é? Ela tinha uns 18 para 19 anos, ele já era um homem de 30, 31 anos, quando acontece isso, e ela percebe que ele realmente estava apaixonado por ela. E ela gostava dele. A gostava de B, B gostava de A. Mas a função dele como sacerdote fez com que ela dissesse, não, você tem um compromisso, você vai cumprir esse compromisso. E ele fica muito chateado. E ele se afasta dela. Ela depois vai viver uma série de experiências e anos mais tarde ele volta para uma segunda oportunidade. Ele havia abandonado a batina.
Porque se a questão era de ser padre, ele volta não padre para dizer, pronto, e aí? Agora eu não sou mais padre, agora você pode casar comigo. E ela nega pela segunda vez. A segunda vez que ela nega, ela justifica que ela diz assim, eu ainda não terminei a minha missão como filha, porque ainda tenho que cuidar da minha mãe. Não posso deixar minha mãe para trás. Então, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dela. Se eu não tivesse os impedimentos que eu tenho, eu aceitaria, mas eu não posso. Agora, eu não posso. E ela nega a segunda vez. Passa o tempo, a mãe desencarna, todo mundo em redor dela desencarna, ela diz, bem, agora eu estou disponível. E ela procura por ele, porque ela sabia a cidade que ele morava, ela vai atrás dele. E quando ela chega no lugar onde ela iria procurar por ele está casado. Ele casou. Ela nunca se comprometeu com ninguém. Mas ele, por 2 vezes, insistiu com ela e depois casou com uma outra mulher. E aí ele vai procurar, quando ele sabe que ela está na cidade, ele vai procurar por ela, casado. E diz, eu vivo muito mal com a minha mulher, minha vida é um inferno com ela. Eu largo a minha mulher e caso com você. Aí ela diz, negativo. Você está casado, agora você fica com a sua mulher. Você fica com ela. E ela diz que ela seria, na verdade, alguém que iria ajudar. Então ela vai para o convento e diz que ela estaria à disposição para cuidar dos filhos dele com ela, que era a maneira que ela tinha de amá-lo. Então, assim, Alcione era um espírito extremamente evoluído. E nós, na condição espiritual que temos um pouco de dificuldade de entender as renúncias que ela faz. Mas aqui é importante observar o seguinte. Se ela tivesse aceito a primeira proposta dele, tirá-lo da condição do sacerdócio, ela estava sendo certa? Fazendo com que ele rompesse com um relacionamento para que ele assumisse com ela? Estaria correto? Será que seria o melhor movimento? Porque, na verdade, quem talvez tenha feito o movimento equivocado foi ele. E ela diz para ele, não, casar, você como padre, eu não vou casar. Então, é compreensível que ela tenha feito isso. Por quê? Porque o abandono da prova do lado dele seria também uma questão que ele deixaria em aberto. Na segunda oportunidade que ele volta porque ele saiu do sacerdócio para casar com ela. Ela diz, mas por que você fez isso? Você abandonou seus compromissos, você rompeu com os votos que você fez, mas eu não rompi com os meus. Eu tenho minha mãe para cuidar. A minha mãe precisa de mim. Hoje, a gente diz, não, leva a sogra para morar, vai, casa e leva a sogra junto. Ela não entendeu dessa forma. Ela achou que a mãe precisaria uma presença mais efetiva dela. Então, ela permanece com a mãe de maneira mais efetiva. É a compreensão que ela tem. E, verdadeiramente, os anos após essa negativa segunda dela com relação ao Carlos, vai justificar, porque ela vai ter uma intensa relação com a mãe, que a mãe vai adoecer, vai ficar de cama, e ela vai ter que cuidar da mãe assim diuturnamente. Então, ela acaba tendo uma dedicação exclusiva para a mãe adoentada e acamada. Na última oportunidade em que ele aparece já casado com ela, interessado em se vincular a ela, ele abandonaria o lar. Era certo que ela dissesse assim, desfaz teu casamento, deixa teus filhos e vem comigo. Aonde ficaria a consciência tranquila depois disso? Então, de certa forma, a gente pode considerar que a questão não está do lado de Alcione, a questão está do lado de Carlos, que tomou decisões equivocadas várias vezes, e que isso fez com que ele, de certa maneira, se colocasse numa posição de equívoco. E aí a gente vai perceber a necessidade que Carlos tinha de ter uma proximidade com o sacerdócio, de ter uma proximidade com o Cristo para sublimar as suas emoções quando a gente, no final da obra, percebe. Eu estou falando da obra, estou fazendo os spoilers, porque a obra já é antiga, é de 53, não, 53 é Ave Cristo, mas ela é de 40 e pouco, 44, eu acho. Então já tem muito tempo, todo mundo já teve tempo de ler. Então, no final do livro, você vê a dureza do coração dele, que ele se torna sacerdote cruel, ligado com a Inquisição.
que se compraz com as torturas, com as maldades. Então, quanto de coisa ruim havia dentro dele e a necessidade que ele estivesse ligado a um aspecto religioso para que ele conseguisse sublimar. E aí, ele acaba sendo, de certa forma, o responsável pelo desencarne dela mesmo sem saber. No item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um ponto apresentado por Allan Kardec, uma pergunta que ele faz aos espíritos sobre os benefícios pagos com a ingratidão, em que Carlos, na verdade, vai perceber na desencarnação de Alcione o quanto que ele perdeu as oportunidades que ele teve. Ele teria tido uma chance se ele tivesse visitado ela no cárcere, que ele comandava as prisões dos chamados hereges. Ele poderia ter tido uma ação diferente se ele fosse piedoso, misericordioso, se ele visitasse os que estão presos, se ele interrogasse os que estavam sendo apontados como culpados. Mas ele não fez, deixou ela meses na cadeia. Vai só quando ela está já desencarnando que ele vai visitá-la. Então, nesse momento em que ele percebe o que ele fez, ele cai num processo de culpa que pode ser o gatilho para a mudança dele, conforme esse item do Evangelho, benefícios pagos com a ingratidão, que fala sobre a mudança de comportamento das criaturas quando percebem o quanto receberam e o quão pouco ofereceram de volta. Talvez o grande êxito da missão de Alcione não vai ser percebido durante a existência, mas após a sua desencarnação, pela possibilidade de despertamento para que Carlos, enfim, mudasse, fazendo um processo muito mais significativo do que se ela tivesse casado com ele. Fazendo o que ela fez, ao desencarnar, o vácuo que ela deixa pode ter promovido nele o catapultar da sua condição espiritual para uma nova condição. E eu dou exemplos. Não foi a vida de Lívia ao lado de Públio que o despertou, foi sua morte. Foi após a morte de Lívia que Públio, então, começa o seu processo de libertação espiritual. Eu poderia dizer que a vida de Lívia foi em vão, porque não houve nenhum tipo de significativo progresso de Públio enquanto ela estava com ele. Assim como o Quinto Varro. O tempo de Quinto Varro encarnado ao lado de Tassiano, não se percebeu mudança nenhuma. As mudanças vão acontecer depois da morte dos seus protetores encarnados. Quando Alcione desencarna, inaugura-se para Carlos uma nova fase, talvez a mais produtiva, a mais extraordinária, pelo vazio da existência do seu grande amor e a possibilidade de, a partir daí, promover a sua mudança. A renúncia foi exatamente para resgatar as almas da retaguarda. E talvez o movimento de Alcione, conduzindo Carlos para esse momento de reflexão profunda sobre o uso do tempo e do amor, possa ter sido a grande lição que ela deixou em dizer não a ele, para que ele aprendesse a amar de maneira diferente.